Para começar, a eleição americana é indireta. Os eleitores elegem delegados. São eles que vão mais tarde escolher o novo presidente americano. Cada estado tem uma quantidade pré-determinada de delegados. Esse número varia conforme a densidade populacional. A Califórnia, que é o estado mais populoso do país, tem 55 delegados. Por isso, é extremamente importante no processo eleitoral. Os Estados Unidos têm 51 unidades federativas, 50 estados e o Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington. O candidato vencedor em cada unidade leva todos os delegados, mesmo que tenha vencido por um voto. As duas únicas exceções são os estados do Maine e Nebraska, onde o número de delegados de cada candidato é mais ou menos proporcional aos votos que eles receberam nesses dois estados. São 538 delegados distribuídos pelas unidades federativas conforme o tamanho da população. Para vencer a eleição americana, um candidato precisa de 270 delegados, que é a metade do total mais um. Este mapa, preparado pelo site 270 to Win, ou seja, 270 para vencer, mostra a média das pesquisas eleitorais. Quanto mais forte o tom de azul, maior a votação esperada para o democrata Joe Biden. Quanto mais forte o tom de vermelho, maior a votação esperada para o republicano Donald Trump. Nos últimos anos, houve muita migração, tanto interna entre os estados, quanto de outros países, principalmente latinos, o que pode mudar um pouco esse mapa e apresentar algumas surpresas este ano. Mas, de um modo geral, como nas últimas eleições, os democratas devem dominar os estados da costa leste e oeste, que são os mais urbanizados. E os republicanos devem dominar o centro do país, mais rural. Agora, a decisão mesmo ocorre em poucos estados, e é nesses que a gente deve prestar atenção. São os swing states. Portanto, os swing states são os estados americanos que balançam entre democratas e republicanos. Numa eleição votam democratas, na outra republicanos, e são eles que decidem a eleição. O número de swing states varia em cada eleição, muito em função das mudanças demográficas, mas também conforme as expectativas dos analistas. Geralmente, os americanos consideram entre 10 e 14 estados como swing states. Aqui neste mapa, destacamos alguns que fazem parte de quase todas as listas de swing states. Neste outro mapa, destacamos 4 estados que devem chamar muita atenção nos próximos dias. Em primeiro lugar, Flórida. É um dos estados americanos com maior número de delegados, são 29, e a disputa está totalmente imprevisível por lá, como de costume. A gente lembra que no ano 2000 foram os votos da Flórida que decidiram a disputa entre o republicano George W. Bush e o democrata Al Gore. Bush ganhou por pouco mais de 500 votos depois de recontagens e brigas judiciais. A Pensilvânia é outro estado importante, com 20 votos. Normalmente, é um estado que tende para o Partido Democrata, mas em 2016 deu a vitória a Trump. Um estado que recentemente passou a ser considerado por muitos analistas como possível swing state foi o Texas. Normalmente, os texanos votam majoritariamente nos republicanos, mas mudanças demográficas, como a migração de outros estados e de latinos para lá, mudou um pouco a cara do estado. O Texas é o segundo estado com o maior número de delegados, são 38. Por isso, é muito importante ficar atento ao que acontece por lá. Por fim, a gente destaca Ohio. Não tem tantos delegados, são apenas 18, mas há um fato curioso. Nas últimas 30 eleições americanas, em 28 delas, o vencedor em Ohio foi o vencedor no país. Ou seja, o estado é um termômetro do que acontece nos Estados Unidos. Uma das explicações é que Ohio é um estado extremamente heterogêneo, com pobres, ricos, brancos, negros, latinos, assim como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, existem algumas regras para todo o país, mas muitas leis variam de estado para estado. Isso acontece com o processo eleitoral. Cada unidade define como a eleição vai acontecer. Ao contrário do Brasil, os americanos podem, por exemplo, votar antecipadamente por carta ou nas próprias sessões eleitorais. No estado do Texas, mais de 9 milhões de eleitores já votaram. É um número maior do que todos que votaram em 2016 no estado, tanto antecipadamente quanto no dia da eleição. Esses 9 milhões representam mais de 50% dos eleitores do estado.
Neste ano, os votos antecipados bateram recorde no país. Segundo a Universidade da Flórida, mais de 90 milhões de americanos já votaram. O dia oficial da eleição é amanhã, 3 de novembro, mas como mostramos anteriormente, mais de 90 milhões de eleitores já votaram tanto pelo correio como pessoalmente, já que em muitos estados americanos as sessões eleitorais começam a funcionar antes do dia da eleição. Esse número representa 65% de todos os eleitores que votaram em 2016, tanto antecipadamente como pelo correio ou no próprio dia da eleição. Outra data importante, 8 de dezembro, é o que os americanos chamam de Safe Harbor, Porto Seguro em português, ou o dia em que todas as disputas judiciais devem ser decididas. Prepare-se, diante do sistema confuso que os americanos adotam e da intensa disputa este ano, há uma grande chance de a contagem, recontagem de votos e as disputas judiciais se estenderem até esta data, a não ser que algum dos candidatos tenha uma clara vantagem. 14 de dezembro, os delegados se reúnem em seus estados e declaram o vencedor em cada um deles. A gente lembra mais uma vez que é uma eleição indireta e que na maioria dos estados o vencedor leva todos os delegados daquele estado. Por isso, nem sempre quem tem mais votos no país inteiro ganha a eleição nos Estados Unidos. 6 de janeiro, uma sessão conjunta do Congresso americano conta o número de delegados e declara oficialmente o vencedor. Ele toma posse no dia 20 de janeiro.